Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao Linha Aberta, num dia em que vamos falar de um tema crucial para o país. Vamos falar do Sistema Nacional de Educação. E por que falar de educação? A Assembleia da República, sob proposta do Governo, aprovou recentemente a revisão da Lei do Sistema Nacional de Educação, alterando a de 1992. A proposta está em fase de preparação para a promulgação pelo Presidente da República, o que deve acontecer dentro de dias. Há várias novidades nesta proposta, cito algumas delas. O ensino primário passa a ter 6 classes contra as atuais 7. O ensino secundário sobe de 5 classes para 6. A 7ª classe sai do ensino primário e passa para o secundário. A educação básica e obrigatória passa a ser a 9ª classe, ao invés da 7ª classe, como é atualmente. Através desta revisão, o governo quer prover o ensino primário completo em todas as escolas primárias do país, permitindo que todas as crianças concluam este nível de ensino em tempo útil. Quer ainda ajustar o Sistema Nacional de Educação a um conjunto de instrumentos legais, principalmente a Lei do Ensino Superior e a Lei de Educação Profissional. Portanto, estas são as principais premissas desta revisão. Vamos aqui então fazer a discussão de que impacto é que estas mexidas todas terão ao nível da qualidade e das competências dos graduados dos vários subsistemas de ensino. Para fazer a discussão de hoje, conto com um painel de 4 convidados. Começo por apresentar o Vice-Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Armindo Ngunga, a Presidente do Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino Superior, Ana Nhampule, o Secretário-Geral da Organização Nacional dos Professores, Francisco Nogueira, e a representante do Movimento de Educação para Todos e também do SESC, Tassiana Tomé. Muito boa noite aos 4 e sejam bem-vindos aqui ao programa Linha Aberta. Senhor Vice-Ministro, começo por si e cito Francisco Noa, reitor da Unilúrio, e também um homem das lides acadêmicas, vosso colega, portanto, que defende que a maior parte dos nossos problemas no ensino superior reside na formação básica e secundária. Disse, e esta já é uma colocação feita ao nível da nossa sociedade, que em tempos, com 5 anos de escolaridade, as crianças já sabiam ler, escrever, fazer cálculos, formular raciocínios, saber comunicar e saber estar, o que não se observa hoje no seu todo. A minha pergunta é, como é que estas alterações que se pretendem fazer ao nível do Sistema Nacional de Educação vão influenciar a melhoria da qualidade de ensino e das competências dos nossos graduados aos vários níveis? Muito obrigado. Antes de tudo, queria saudar os telespectadores e agradecer à STV por esse convite e por essa conversa que vamos ter aqui. Também queria saudar os colegas do painel. Indo à sua questão, em que medida que estas mudanças vão contribuir para a melhoria da qualidade do ensino? Na verdade, o estudo primário dessa reforma, dessa revisão, reside mesmo no facto de estarmos preocupados com a qualidade do ensino, porque os tempos passam e os desafios que colocam a educação tornam-se cada vez maiores. E nós estamos a rever uma lei que foi aprovada em 1992, portanto há 26 anos, uma lei que surgiu na sequência da revogação de uma outra lei que tinha sido aprovada em 1983, que foi a primeira lei do Sistema Nacional de Educação do nosso país. Talvez seja importante voltarmos um pouco à história e dizer que a lei 4/83, no 3 de março, que é a lei do SNE, surgiu depois da nossa independência, porque nós, uma vez independentes, queríamos construir uma nação socialista, um Estado socialista, queríamos criar um homem novo através da educação. E, por causa disso, é que a nossa filosofia de educação estava relacionada com esse construir um socialismo no nosso país. Depois que aconteceram muitas mudanças no mundo e também no nosso país, em 1990 mudou-se a Constituição, nós passamos da República Popular para a República de Moçambique e, consequentemente, também o sistema de ensino tinha de mudar. E mudou do ponto de vista ideológico, fizemos algumas alterações à lei, revogando a primeira e aprovando a segunda, que é essa de 92, que já faz 26 anos. De lá para cá, também muitas coisas aconteceram em termos de mudança na nossa sociedade e é preciso que a nossa lei de educação esteja adequada a essas mudanças. Eu não costumo fazer comparação assim, tipo aritmética ou matemática, do tipo, no passado os alunos faziam isto, faziam aquilo outro.
faziam aquilo, mas não faziam outras coisas que os outros fazem, mesmo com a quinta classe. Portanto, a educação é muito mais complexa do que aquilo que as pessoas pensam ou dizem. Mas essas questões essenciais que são levantadas ao nível do nosso debate público, a questão da qualidade, a questão das competências dos graduados dos vários subsistemas, como é que este novo sistema vai influenciar para que possa melhorar isso? É assim, o que nós estamos a fazer é alterar a lei, sim, isso já está acertado, já se alterou. Depois há um trabalho subsequente, a lei só não é tudo. Nós dissemos que queríamos propusemos a mudança da lei, porque queríamos introduzir mudanças profundas no sistema. Queríamos modernizar o sistema de ensino, de educação, incluindo aquilo que foi mencionado por si, que foi a questão da mudança da estrutura e funcionamento do próprio sistema. Passamos de um sistema de 7, isto é, de 5 mais 2, mais 3, mais 2, para um sistema de 3 mais 3, mais 3, mais 3. Portanto, um sistema mais equilibrado para nós, mais simétrico, o que reforça, por exemplo, o primeiro ciclo do ensino primário, que é aquele nível em que as crianças aprendem o básico, por exemplo, a questão de leitura, escrita e o cálculo. Isto está acautelado, porque nós reduzimos o número de disciplinas que tínhamos a este nível e passamos de 6 para 3 para enfatizar as questões de aprendizagem da literacia, sobretudo, e de cálculo. Isto nós pensamos que vai ajudar bastante, porque com isto também reduzimos o número de livros, por um lado, mas aumentamos, por outro lado, o número de aulas que o professor vai ter na sala de aula para ensinar os alunos por letra. Portanto, essas mudanças são muito importantes e nós pensamos que vão apresentar resultados muito positivos. Também nós estamos a dizer que com essa mudança estamos a rever a formação de professores, que é crucial para a questão da qualidade de ensino. Sr. Vice-Ministro, vamos chegar à formação de professores, só aqui para percebermos muito bem. Há mudanças de número de classes, quer do ensino primário e secundário. Isso significa que foi feita uma avaliação e chegou-se à conclusão de que o anterior sistema não funcionava. O que altera exatamente e como é que isto vai influenciar no ensino das crianças? Tá bom. Primeiro, vamos aos números. Nós hoje estamos com um sistema de educação que tem pouco mais de 7 milhões e 500 mil crianças. 7 milhões e 500 mil alunos. Isso é o nível de todos os subsistemas? Da primeira classe à 12ª. Exato. Destes, nós temos mais de 5 milhões no que chamamos EP1, que é ensino primário do primeiro grau, e menos de 1 milhão no segundo e também menos de 1 milhão no ensino secundário. Dá para perceber como o sistema está desequilibrado. Este desequilíbrio tem que ser resolvido, porque com o crescimento nós não vamos ter mais espaço para os meninos poderem entrar, porque o sistema não flui. Portanto, estamos numa situação em que nós precisamos de encontrar algum ponto de equilíbrio, o que significa melhorar os índices de aproveitamento através de uma melhor qualidade de ensino. Os meninos devem entrar na escola, devem aprender e devem passar quando já dominam os conteúdos, quando já dominam as competências que são preconizadas para cada nível. Se não fizermos essa alteração, vamos ter esse EP1, que é onde está o maior problema, que é o nível como nós chamamos de primeiro grau do ensino primário, que é onde está o maior problema. Há problemas sérios de transição do primeiro grau para o segundo grau. Esse problema de transição tem a ver com taxas de reprovação, tem a ver com superlotação das salas de aula. O que acontece exatamente? Qual é o problema exatamente? Tem a ver com tudo. Tem a ver com taxa de reprovação e tem a ver também, e sobretudo talvez, com a dispersão geográfica, a descontinuidade geográfica entre o EP1 e o EP2. Nós temos escolas no país que têm o EP1 localizadas em zonas onde não há escola de EP2. E às vezes a distância entre o local onde se encontra a escola de EP1 pode ser de 100 km ou mais e a escola, como se diz? A distância entre a escola de EP1 e de EP2 pode ser de 100 km ou mais, o que quer dizer que, à partida, as crianças entram no sistema, muitas crianças
temos um termo de acesso, a gente costuma dizer que nós vencemos a batalha de acesso, mas não conseguimos vencer a batalha de retenção por causa dessa descontinuidade geográfica que coincide com que se reflete na questão da escola. Muitas crianças entram no sistema, não chegam ao EP2 porque não conseguem ir à escola de EP2. Este é o problema, é culpa do sistema. E com esta decisão resolve-se esse problema? Com esta decisão, este problema está resolvido. A escola primária vai ser uma escola primária completa por si. A questão da 7ª classe que passa para o ensino secundário e a questão da escolaridade básica obrigatória que passa a ser da 9ª classe. Quais são os fundamentos? Com a atual 7ª classe hoje, entende-se que o aluno não tem todas as competências que são estabelecidas para esta classe, é isso? Não. É assim, nós estamos a passar... Primeiro, estava a colocar a questão de EP1 e EP2, porque a solução que nos encontramos para cuidar dessa questão de EP1 e EP2 foi passar as 6 primeiras classes, da primeira classe até a 6ª classe, para o ensino primário, para que cada criança que entra na escola conclua o ensino primário na sua escola. A 7ª classe vai para a escola secundária, mas aqui é importante chamar a atenção para o fato de que as pessoas que ouvem não pensem que... Não estão a pensar na 6ª classe de hoje, que está hoje na escola, nem na 7ª classe que está hoje na escola. Depois desse exercício que aconteceu na Assembleia da República, foi a aprovação chamamos assim, nova lei, vai haver um outro exercício, que é o exercício que vai consistir na reelaboração dos programas de ensino, revisão do currículo de ensino a todos os níveis, a fim de que haja o equilíbrio que nós queremos encontrar em todo o sistema do ponto de vista da visão dos conteúdos. A proposta de lei funciona como uma umbrella, é uma visão geral sobre o ensino no seu todo. Exatamente. Por isso que eu dizia que aquilo que nós pensávamos que se podiam introduzir como mudanças do ponto de vista da melhoria do ensino, nunca poderiam acontecer sem ter resolvido essa questão de base, que era a questão da lei. Uma vez que a 7ª classe sai para o ensino secundário, de primeira a 6ª classe passará a haver exames ou não? Da primeira a 6ª classe. Esta é uma questão curricular, mas em princípio não. A haver exame há de haver só na 6ª classe. E a 7ª classe haverá exame. Como é que vai ser da 7ª até o fim do ensino secundário? Bom, é assim, em princípio, até agora nada está definido, mas em princípio o assunto vai ficar assim. Haverá um exame na 6ª classe, um exame na 9ª classe e um exame na 12ª classe. Muito bem. Passo então a palavra para a Ana Nhampul, que é Presidente do Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino Superior. Qual é a vossa visão relativamente a esta nova lei do Sistema Nacional de Educação, atendendo que o ensino superior tem uma lei específica, mas vocês se acham que as questões centrais que são levantadas relativamente ao nosso ensino superior encontram respostas nesta alteração do Sistema Nacional de Educação? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que nos foi endereçado para participarmos neste debate importante sobre o Sistema Nacional de Educação. E dizer que o Sistema Nacional de Educação compreende vários subsistemas. Vai desde o ensino primário até que faz parte do ensino geral, a educação profissional, o ensino superior, a formação de professores. Todos estes subsistemas, eles compõem o que nós chamamos do Sistema Nacional de Educação. Então, não há como nós, do ensino superior, não nos revermos nesta lei do Sistema Nacional de Educação, porque está lá plasmado aquilo que são os objetivos fundamentais da educação em geral, os princípios da educação em geral e que todos os subsistemas de ensino devem perseguir. E também está lá plasmado aquilo que são os objetivos fundamentais do ensino superior e da educação profissional, e diz a lei que estes dois subsistemas são regidos por lei específica, mas a lei específica dos dois subsistemas ela tem que estar diretamente articulada com aquilo que é a Lei do Sistema Nacional de Educação. Mas queria tomar também um aspecto que Sua Excelência, o Vice-Ministro, referiu, quando dizia que a lei por si só não vai resolver
os problemas, porque a lei, e disse muito bem que a lei é a umbrella, é o chapéu maior, que depois tem a seguir a isto vem os instrumentos de operacionalização. Então, já temos instrumentos de operacionalização que vão sendo também atualizados, e a atualização dos instrumentos legais, nós não podemos também referir que, olha, esta lei não está a funcionar, vamos fazer outra lei, porque na verdade o que estamos a fazer é revisão, é atualização, para responder àquilo que é a evolução do conhecimento, evolução da sociedade. As políticas também devem evoluir para responder a estas novas exigências que vão surgindo como algo natural que faz parte da dinâmica social, porque afinal a educação é um fator social. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, sim, esta proposta responde às questões. Parte das questões que são levantadas relativamente ao nosso ensino superior é a questão da formação dos professores, a questão das habilidades dos graduados de ensino superior, que é bastante questionado, a questão da ligação entre as instituições de ensino superior e o mercado. Está satisfeita, como CNAC, com esta lei nova do Sistema Nacional de Educação? Acha que ela chega lá, depois de termos esta lei, teremos pelo menos esses problemas minimizados? Vou repetir o que eu já citei antes das palavras de Sua Excelência, o Vice-Ministro. A lei por si não resolve. O que resolve a lei é que ela cria as premissas necessárias. A lei fala da articulação entre a escola e a sociedade, e esta articulação entre a escola e a comunidade, usando as palavras precisas que estão na lei, esta articulação entre a escola e a comunidade, ela diz respeito à articulação com todos os setores da sociedade. Então, a articulação com o empresariado ou com o empregador, se quisermos ser mais precisos, a articulação com as ordens profissionais, falando especificamente do ensino superior. O ensino superior forma médicos, forma engenheiros, e existem estes colégios, digamos assim, profissionais que têm interesses e que clamam pela melhoria da qualidade, o que significa que constantemente, quando pensamos na qualidade, devemos pensar também nestes vetores. Existem processos em curso. Por exemplo, existe um trabalho em curso entre o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, que é no sentido de olharmos, tomando esta premissa do sistema, que não é nova de todo, porque a premissa do sistema está lá. O que é novo é trazermos novos elementos que vão ajudar-nos a olhar para o sistema como um todo. Estamos neste momento com um debate em curso sobre as qualificações. Olharmos para as qualificações, olharmos para a formação desde a qualificação e definirmos níveis do nível 1 até ao nível do doutoramento, que é do ensino primário até o nível do doutoramento, olhando para as vertentes da educação geral, da educação profissional e da educação superior. É um trabalho em curso que vai culminar com um instrumento de implementação desta lei de sistema. Muito bem, passo a palavra para Francisco Nogueira, secretário-geral da Organização Nacional dos Professores. De vocês, gostaríamos de ouvir as experiências mais práticas. Estão na sala de aula, estão nas salas de aula todos os dias, conhecem as dificuldades, conhecem como é que funcionam as escolas, como é que elas estão estruturadas, como é que as salas de aula estão estruturadas, quantos alunos têm. São, na verdade, os implementadores de tudo isso que estamos a discutir aqui. Qual é a vossa visão muito concreta? Até que ponto é que as linhas centrais desta nova lei vão influenciar na melhoria daquelas que são as questões que muitas vezes levantam como fatores para mudar a nossa educação? Muito obrigado. Boa noite, telespectadores. Obrigado, STV, pelo convite formulado. Boa noite, o painel. De facto, esta lei é necessária, a sua revisão, como muito bem disse o Excelência sobre o Ministro da Educação, que está em vigor há 26 anos. E ao longo dos 26 anos, muita coisa mudou, a sociedade é dinâmica, houve mudanças sociais, mudanças económicas. Nós, como Sindicato dos Professores, também concordamos com esta revisão pontual da lei. E depois desta revisão, é necessário que se faça a sua massificação e a socialização. É muito importante que os professores conheçam esta lei, que se massifiquem, de forma que eles possam implementar com
com eficiência, portanto, as premissas da lei. Em relação à pergunta que me coloca, ainda é cedo nós podemos dizer que, de facto, esta lei vai ter que resolver problemas práticos na sala de aulas. É necessário mais instrumentos, porque a lei é amarela, e teremos outros instrumentos normativos, como os currículos, por exemplo, teremos também o regulamento da própria lei, tem que ser regulamentada, e temos que ter outros instrumentos que orientam, portanto, todo o processo de implementação da própria lei. De uma forma geral, eu penso que esta lei é bem-vinda, de facto é necessária a sua revisão, e nós como professores, que somos os grandes atores de implementação desta lei, nós julgamos que o importante é que haja a formação do professor. Muita coisa vai mudar. A formação é importante. A formação do professor, a sua capacitação para se adequar àquilo que são as exigências da lei. Sem isso, julgamos nós que esta lei terá dificuldade da sua implementação. Portanto, é necessário a sua massificação, é necessário que se faça a formação dos professores, de forma que possa efetivamente corresponder com aquilo que são as exigências desta lei. Muito bem, passo então a palavra para Tassiana Tomé, que faz parte do Movimento de Educação para Todos do SESC. O Movimento de Educação para Todos agrega todas as organizações da sociedade civil que têm como agenda a educação. Qual é a vossa leitura relativamente a esta nova lei do Sistema Nacional de Educação, que espera-se que seja inspiradora para instrumentos que ajudem a contribuir para uma melhor educação no país? Em primeiro lugar, gostaria também de agradecer o convite, cumprimentar os telespectadores e também os colegas do painel. Nós tivemos a oportunidade de, como sociedade civil, fazer um trabalho em que pudemos trazer recomendações para a revisão desta lei, e saudamos o esforço tanto do Ministério da Educação como da terceira comissão parlamentar, que foi com quem trabalhamos para que algumas das recomendações pudessem ser integradas. E estamos contentes que muitas das recomendações que foram trazidas pela sociedade civil foram contempladas na nova lei. Uma das preocupações era a questão da educação inclusiva e a necessidade de que a educação inclusiva fosse transversal a todos os subsistemas para que todas as diferentes dimensões do ensino possam oferecer condições para acolher alunos com necessidades especiais educativas. E, portanto, agora coloca-se o desafio de garantir que depois haja a operacionalização de forma a criar estas condições e que a própria formação dos professores integre esta componente de educação inclusiva, tanto no ensino superior também, por exemplo, que os professores no ensino superior tenham a possibilidade de acolher estudantes com necessidades educativas especiais. Outro ponto que também é importante para nós e que está presente na lei é a questão da promoção do acesso à educação e retenção, salvaguardando o princípio de igualdade e equidade de género. E isto é muito importante para nós, num momento também em que há todo um trabalho feito para a eliminação dos casamentos prematuros, que são um dos fatores de desistência e de não retenção da rapariga no ensino, e de um modo geral nós temos uma fraca retenção, como já foi mencionado, uma fraca retenção. Cerca de 33% dos alunos não se mantêm no sistema depois de concluir a 7ª classe. Então acho que outro desafio agora com esta alteração de 6 classes será a transição para, portanto, para a 7ª classe ou para a conclusão do ensino básico. E outro aspecto ainda também de mencionar é a questão da inclusão das línguas nacionais, também das línguas de sinais. Nós achamos que estes são aspectos positivos. No entanto, como esteve bem mencionado aqui por todos os colegas do painel, os desafios serão mesmo na operacionalização da lei, principalmente num contexto em que há cortes no orçamento, há pouquíssimos recursos de investimento, a maior parte dos recursos financeiros são usados para a manutenção do sistema e não para investimento no sistema, e esta nova lei vai demandar muitas alterações que representam investimento. Falar, por exemplo, de educação inclusiva, criar condições a nível das infraestruturas, etc. Tudo isso demanda
investimento. E também é preciso olhar para um contexto de aumento populacional, não é? Como é que vai ser feita esta absorção e como é que nós vamos conseguir garantir a qualidade quando nós temos ainda um rácio tão elevado professor-aluno. Como aspectos que para nós ainda não estão muito claros dentro da lei e que nós ainda sentimos que há necessidade de maior explicação, é a questão da escolaridade obrigatória versus a gratuidade. Portanto, nós teremos agora a gratuidade até a 6ª classe, não é? No entanto, aquilo que o governo coloca é que vamos ter 9 classes como obrigatórias. Então, como é que nós vamos garantir esta obrigatoriedade? Como é que nós vamos conseguir garantir a cobertura universal do ensino básico, sendo que apenas temos o ensino gratuito até a 6ª classe? E como é que vamos fazer isso num contexto de tamanha desigualdade socioeconómica e com estas dificuldades todas de transição depois para o ensino secundário? Então, esta é uma das questões. E ainda, no âmbito da questão da gratuidade, a lei fala da gratuidade como isenção de pagamento de propinas. No entanto, muitos dos acordos falam custo zero, muitos dos acordos assinados pelo governo falam custo zero para o acesso à educação. E o que é que isto significa? Estamos a falar de aspectos como uniforme, como o livro, e nós temos o livro gratuito. No entanto, com esta lei não fica muito claro o que significa de facto esta gratuidade, no sentido de que é apenas isenção de propinas, mas isso pode significar encargos para as nossas famílias moçambicanas que nem sempre têm a possibilidade de comprar o uniforme, comprar o livro escolar, e muitas vezes as crianças acabam ficando fora do sistema por causa dessa situação. E ainda tem um outro aspecto que para dar espaço aos colegas, mas um outro aspecto também que achamos importante e que não foi incluso nos princípios gerais, objetivos gerais, é a questão do princípio da não violência e a necessidade de educar o cidadão para a não violência. E isso é extremamente importante no momento em que as escolas têm registrado prevalência de casos de assédio sexual e outras formas de violência também baseada no género. Então achamos que isto devia constar e não consta. Muito bem, temos aqui o vice-ministro exatamente para isso, para responder às questões que forem aqui levantadas. Senhor vice-ministro, podemos começar com esta da escolaridade obrigatória, que é de 1ª a 9ª classe, mas entretanto a gratuita é só de 1ª a 6ª classe. Como garantir que seja obrigatória quando há desigualdades e há famílias que eventualmente não tenham a capacidade de estender o ensino, desde que ele deixa de ser obrigatório da 6ª até 9ª classe? Muito obrigado mais uma vez. Na verdade, a lei preconiza o ensino básico de 9 classes. Este nível é gratuito, é obrigatório, portanto é o da escola obrigatória, e a lei também preconiza o ensino gratuito, o ensino primário, mas a própria lei depois diz que daí em diante o Estado deverá ou poderá definir depois como é que a gratuidade se vai realizar no contexto da escola obrigatória. Isto quer dizer que nós teremos, depois dessa lei, teremos de aprovar, elaborar e aprovar um regulamento dessa lei. Portanto, nem todos os aspectos mencionados na lei, aliás, a lei não diz como é que tudo que está aqui dito será operacionalizado. Isso será feito através de um regulamento próprio. Portanto, vice-ministro, da mesma forma que a lei estabelece a gratuidade da 1ª a 6ª classe, por que também não podia colocar assim da 1ª a 9ª classe no ensino obrigatório e básico? Isso foi por ter em conta a nossa situação atual, porque na verdade, eu diria até da duas formas. Hoje, por exemplo, na nossa cultura de educação, hoje o ensino secundário, por exemplo, não é gratuito, mas nós temos no ensino secundário
que temos criado no ensino secundário condições para que todas as crianças que acedem ao ensino secundário tenham acesso ao livro, não livro que receba individualmente enquanto livro gratuito, mas nós apetrechamos as bibliotecas para criar condições para que todas as crianças possam ter acesso ao livro através da biblioteca. Portanto, há muitas outras formas de prover a educação para cumprir com essa obrigatoriedade que não tem de deixar necessariamente escrita na lei. Por isso que eu insisto que haverá um regulamento que vai dizer depois como é que, a nível do ensino secundário, primeiro e segundo ensino secundário, isso se vai materializar. Por exemplo, pode ser através do livro apenas, pode ser através da propina, ou pode ser através do uniforme. Há uma série de outros elementos que não estão na lei como tal. Exato. Portanto, está a dizer que isto não será um fator de bloqueio para que as pessoas não possam concluir a escolaridade básica. Nenhuma criança vai se impedir de fazer o ensino secundário porque não tem condições materiais. Isso não. Exatamente. Fala-se também de isenção de propinas no ensino primário. O que significa isenção de propinas? Quer dizer que só não paga propinas, mas o resto das despesas paga? Isso foi o exemplo que se deu. Disse que não se pagaria nesses termos. Mas sabe que hoje, por exemplo, nós distribuímos o livro. Isso não está escrito em nenhuma lei. Isso é decisão do governo que o livro tem que ser. No contexto da gratuidade da educação, no ensino primário, o livro é distribuído gratuitamente. Mas também não se paga a propina. E também há uma série de coisas que não se fazem no ensino primário para permitir que as crianças todas que entram na escola possam ter acesso ao ensino como deve ser. A questão do princípio da não violência que o Movimento de Educação para Todos entende que não consta nesta proposta de lei do novo Sistema Nacional de Educação. Houve alguma razão ou de facto ela consta lá? Bom, eu devia ter trazido aqui a lei, mas eu sei que nós também fazemos referência à igualdade, à equidade, à não violência, fazemos referência a todos os aspectos, não vem nenhum artigo, vem nos princípios gerais. Nós temos princípios gerais, temos princípios pedagógicos, mas nos princípios gerais nós somos para a não violência. Aliás, essas matérias foram aqui mencionadas, como a inclusão, a educação inclusiva, por exemplo, também vem na nossa lei. E nós somos por uma educação inclusiva, uma educação equitativa e de qualidade para todas as crianças moçambicanas. Sr. Vice-Ministro, estas mudanças de alguma forma vão custar dinheiro, vão custar investimento, numa altura em que o país vive a fase em que vive, uma fase econômica difícil, que nós temos estado a acompanhar. Há um corte no financiamento direto ao orçamento do Estado. Os parceiros, digamos assim, já não contribuem como contribuíam. Como é que se pode financiar uma proposta destas tão ambiciosa? Bom, olha, nós, como moçambicanos, somos... Nós estamos a pensar que esta situação de crise econômica é uma situação passageira. Não deve impedir de planificar a nossa vida, de pensar nos melhores caminhos para a gestão da nossa vida, da melhor forma de construção do nosso país. E nós sonhamos como devemos e trabalhamos com afinco para que os nossos sonhos se realizem. Aliás, já vão aí uns 3, 4 anos que nós temos esse apoio dos parceiros, mas o país não fechou as portas. As crianças continuam a nascer, a educação continua a funcionar. E o que nós estamos a dizer é que, independentemente das condições econômicas, nós estamos a desenhar um sistema educativo que seja o melhor possível para o nosso país. E sempre que as condições forem melhorando, logo que as condições forem melhorando, também vão se melhorando as condições de provisão desse sistema de educação. Bem, Ana Nhampul, qual é a sua visão geral relativamente às grandes questões que são levantadas aqui? A questão da formação dos professores, a questão da massificação deste tipo de documentos, que os professores é que vão executar e eles têm de conhecer a questão da escolaridade obrigatória e o princípio da não violência, que no entendimento do Movimento de Educação para Todos não consta nesse documento. De fato, a massificação é a base, portanto, conhecer a lei é a base para, em conjunto, todos os atores encontrarem as melhores estratégias para que a lei seja implementada, porque ninguém vai implementar uma lei que não conhece. Mas esta massificação
É uma massificação que é acompanhada de uma reflexão, que é acompanhada de uma busca dos caminhos para a operacionalização. E a sociedade não pode olhar para o governo como o único responsável. Estamos a falar, por exemplo, do investimento. Nós temos o ensino privado em Moçambique, nós temos o ensino público em Moçambique. No ensino público em Moçambique estão lá cidadãos. Na sociedade moçambicana existem vários setores da sociedade que podem contribuir para a materialização daquilo que são os anseios de todos nós. O que é importante ao olharmos para a lei, e neste processo de massificação da lei, é olharmos para a lei como um instrumento de todos nós, que busca a educação de todos nós, porque afinal a qualidade que nós desejamos é a leitura, é a escrita, que o que nós falamos mais, é fazer contas que nós falamos mais, mas é também a competência para fazer coisas, para resolver problemas concretos que os empregadores falam mais, mas a sociedade também, ela tem problemas de natureza diversas que precisam de solução, e as pessoas competentes que resultam deste sistema são as pessoas necessárias para esta sociedade. Então, falar das condições necessárias e falar da crise financeira é como se nós estivéssemos a dizer que, bom, é o governo que tem que fazer por si só, mas não é o governo sozinho que tem que fazer esta lei viver em termos práticos, em termos operacionais. Então a massificação não é só no interior das instituições de formação, mas em toda a sociedade, numa perspectiva de encontrarmos um caminho que podemos coletivamente fazer rumo à melhoria da qualidade da educação em Moçambique. No que se refere à educação inclusiva no ensino superior, é também uma preocupação, e eu vou dar como exemplo como é que no ensino superior, neste momento, se manifesta esta exigência de que as instituições de ensino superior tenham condições para acolher alunos com necessidades educativas especiais. Um dos indicadores de qualidade do ensino superior é corpo discente, ou seja, estudantes. E vários critérios são colocados, e um dos critérios que está lá para verificar se a instituição de ensino superior oferece condições para a educação de alunos com necessidades especiais é exatamente se a instituição de ensino superior, no gozo da sua autonomia, tem políticas internas para que alunos com necessidades especiais possam ser atendidos, se tem condições para que alunos com dificuldades de locomoção, com dificuldades diversas, possam ter acesso a processos de aprendizagem. Portanto, condições de aprendizagem. Infraestruturas também é um dos indicadores de qualidade, e também lá temos critérios para verificar se a infraestrutura reúne condições para que haja acessibilidade, porque atendimento de alunos com necessidades educativas especiais inclui a condição da infraestrutura, a capacidade do corpo docente de atender, as políticas internas para que estes alunos sejam integrados no corpo de todo o processo de aprendizagem. É preciso reforçar, sim, é preciso reforçar, mas a partir da altura que está lá como um indicador de qualidade, todas as instituições de ensino superior são obrigadas a pensar nestes elementos. A questão da não violência é uma questão bastante atual e bastante premente, sobretudo quando nós olhamos para aquilo que são os objetivos gerais do país como um todo, que temos aqui o elemento da consolidação da paz. Paz significa não violência. Violência é toda a natureza. Muitos de nós pensamos, quando falamos da paz, estamos a falar da paz relacionada a armas, a guerra. Não. A paz implica convivência, implica não violentar nem em termos psicológicos, nem em termos físicos, nem em termos materiais, e a educação de fato é chave para isto. Eu concordo com esta preocupação da sociedade civil, representada aqui pelo Movimento de Educação para Todos, que de fato precisamos de aprofundar.
esta questão de educarmos para a paz, até porque faz parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Quando nós olhamos para o objetivo 4, que é o objetivo sobre educação de qualidade para todos e em todos os níveis de ensino, nós vamos encontrar de fato esta questão, esta preocupação de que haja um ambiente de educação, porque a sustentabilidade depende também de um bem-estar no relacionamento entre as pessoas. Muito bem, vou ao OMP. A questão que está a ser levantada aqui, a questão da escolaridade obrigatória, as mudanças que estão a ser feitas entre o ensino primário e o ensino secundário, a questão da isenção das propinas para um determinado nível e não para outro. Vocês que estão na sala de aulas, e insisto muito nisso, acham que a mudança é mesmo por aí, é mudar uma classe para um outro ciclo, ou o problema é mais profundo que esse? Qual é o vosso entendimento e qual é a vossa experiência prática? É tirando a 7ª do ensino primário para o secundário que se resolve o problema? A ideia de se passar a escolaridade básica para a 9ª classe, é assim como se resolve a questão? Vocês concordam ou têm entendimentos diferentes, tendo em conta que são professores que estão todos os dias a ministrar as aulas? A resposta não é tão taxativa, é uma resposta holística. Depende das várias circunstâncias, porque esta mudança que se pretende que se faça de acordo com a nova lei, de facto, é para termos a qualidade de educação. Portanto, esta mudança só em si não vai resolver o problema. É necessário que haja um conjunto de fatores holísticos no sentido de termos, de facto, uma educação de qualidade. O que são os tais fatores holísticos? Vamos desconstruir a frase. O que são os fatores holísticos? Holísticos é um conjunto de fatores que fazem com que tenhamos qualidade de educação. A formação de professores, como eu disse, as condições próprias salas de aulas, a formação do próprio aluno, tudo isso concorre para que, de facto, esta mudança pode ou não trazer, portanto, a qualidade de educação que todos nós queremos. Então, dizer que sim, estas mudanças, esta alteração da primeira classe para a sexta classe, como ensino primário, 7ª classe para até o ensino, até a 12ª classe, vai trazer mudanças? A resposta não é assim tão taxativa. Então, depende de vários fatores que vão influenciar estas mudanças e que temos, de facto, a qualidade da educação. E, como muito bem se disse, temos que ver também o rácio aluno-professor, que é muito importante. Será que com estas mudanças o rácio vai reduzir ou vai aumentar? É necessário também vermos a questão do material escolar, material didático, que é importante. Teremos condições de melhorar as condições, tendo em conta o material didático. Temos que ver também, como eu disse, e insisto mais, a formação de professores, no sentido de termos professores que possam dar essas classes com essas mudanças dos currículos. Então, é um conjunto de fatores que nós, como professores, temos que ter muita cautela e não termos uma resposta muito taxativa de que sim, senhora, que essa mudança vai ter que trazer mudanças qualitativas para o Sistema Nacional de Educação. No vosso entender, relativamente à escolaridade básica e obrigatória, aqui o princípio de que o ensino primário vai até a 6ª classe, esse é gratuito de acordo com este novo Sistema Nacional de Educação, que é aqui proposto, mas deixa-se a 6ª, a 9ª para uma abordagem por um outro instrumento legal. Qual é o vosso entendimento? Não devia o ensino obrigatório ser todo ele gratuito? Ou pensam que desta forma também chega-se lá? É necessário que seja, de facto, o ensino gratuito da primeira à 9ª classe, o ensino básico. Isso é gratuito, de forma que tenhamos uma educação para todos. Educação para todos, de acordo com esta nova lei, tinha que ser até a 9ª classe, e não até quinta ou 6ª classe. Então, é necessário que se criem condições, de fato, que a educação para todos seja, de facto, para todos, até a 9ª classe. Muito bem. Aqui fala-se também quando se fala de gratuidade, fala-se de isenção de propinas. Acha que só com a isenção de propinas, o ensino gratuito por si só facilita, sobretudo, as várias pessoas desfavorecidas ao longo do país, para que possam estudar e ter um aproveitamento pedagógico aceitável? Não só o ensino gratuito. Nós temos crianças vulneráveis, crianças pobres vulneráveis. Só o ensino gratuito ensina a resolver o problema. E temos, por exemplo, no nível do Instituto de Educação, o programa AD, que é o programa de direto às escolas, em que o Ministério da Educação
que é o governo de Moçambique, apoia as crianças vulneráveis. Portanto, este programa tinha que ser também extensivo até a 9ª classe ou a 11ª classe, no sentido de que todas as crianças possam, de facto, ter a escolaridade obrigatória. Portanto, só em si as matrículas serem gratuitas não resolve o problema. Então, é necessário que tenhamos também condições de podermos apoiar os alunos em condições desfavoráveis. Muito bem. Tassiana, eu vou assim. Está satisfeita aqui com as respostas que foram dadas pelo vice-ministro relativamente à questão da escolaridade obrigatória, a isenção de propinas, a questão de que mesmo com as dificuldades financeiras o país tem de ter uma visão e tem de encontrar um caminho para melhorar a sua educação? Concordo com a última afirmação. Sem dúvida é necessário pensar como é que se vai operacionalizar esta lei dentro de um contexto de escassez de recursos e como é que se vai fazer uma gestão eficiente, transparente e que vai conseguir redirecionar os seus investimentos para aquilo que são as áreas prioritárias que foram aqui referidas, a formação de professores sendo uma delas, e também, por exemplo, o ensino pré-escolar, que é uma área extremamente negligenciada e que é uma área que é fundacional, não sei se assim se diz, mas que é uma área elementar para conseguir garantir a qualidade do ensino primário e a qualidade do aproveitamento escolar nos outros sistemas também. Mas refiro-me a essa em específico, do ensino pré-escolar, porque depois tem consequências no fato de nós termos um ensino primário mais reduzido, que são de 6 escolas, e o fato de não termos condições para colocar as nossas crianças no ensino pré-escolar, acaba por também resultar num aproveitamento escolar mais fraco. Por exemplo, nós no primeiro ciclo, segundo os dados do próprio MINED em 2017, tivemos apenas 4,9% das crianças a saírem do primeiro ciclo com competências de leitura e escrita. Portanto, significa que quase que 95% sai sem ter o necessário aproveitamento escolar e depois isso se reflete ao longo das outras classes. E nós achamos neste sentido que era importante este investimento para o ensino pré-escolar e para o ensino primário de um modo geral. Em relação à questão da escolaridade obrigatória e a gratuidade, eu concordo com o meu colega de lado, representante da ONP, que se nós queremos de facto garantir que os alunos terminam o ensino básico num contexto de grande pobreza, que é a realidade do nosso país, nós temos que criar essas condições. E a gratuidade, ela está plasmada nesse sentido de garantir essa inclusividade, essa cobertura universal ao acesso à educação, que também está plasmada numa série de outros compromissos que o governo tem. Muito bem, Sr. Vice-Ministro, aqui há questões que são colocadas, a ideia de que as matrículas, a isenção de matrículas por si só não são suficientes, a questão do rácio professor-aluno que foi aqui colocada pelo INP, a questão da formação do professor, que vinha falando já no princípio, e a abordagem ao ensino pré-escolar, que é a fundação para que a partir dali as crianças possam facilmente se integrar e avançar nos sistemas subsequentes. Comecemos pela questão do rácio professor-aluno e a questão das matrículas, ou da isenção das matrículas, como não sendo o único fator para, enfim, que possa haver um aproveitamento escolar satisfatório. Muito obrigado. Mais uma vez, coloco aqui 4 questões. Uma sobre o rácio, outra sobre o pré-escolar, outra ainda sobre a isenção no pagamento de propinas e sobre a formação de professores. O rácio professor-aluno, o rácio é o número médio de alunos que um professor pode ter na sala de aulas. A distribuição de alunos por sala de aulas depende de muitos fatores. Aliás, o número depende de muitos fatores. Depende da classe, depende, no nosso caso, depende da localização da escola, depende da existência de infraestruturas, portanto, a falar de sala de aula,
entre outras coisas. Isto não se resolve apenas por desejo, resolve-se com recursos, que em função da sua disponibilidade podemos ter muitos ou poucos alunos em cada sala de aulas. Nós temos o ideal, no ensino primário e secundário, nós definimos como sendo o ideal, 50 alunos, mas nem sempre existem condições para que cada professor tenha 50 alunos na sala de aulas. Neste momento, só mas qual é o peso? Há mais crianças, há mais turmas com 50 alunos ou há mais turmas com mais de 50 alunos? É assim, olha para o país. Este país imenso. Há turmas com 5 alunos, há turmas com 120 alunos. Depende, como eu dizia, da localização da escola. Neste país, há escolas que têm apenas 150 alunos, mas também há escolas com 8.000 alunos, aliás, com 13.000 alunos. Uma escola em Nampula, uma escola primária. Portanto, não se pode responder a coisa nesse sentido de haver mais turmas, porque depois, às tantas, também há o problema de o que é uma turma nas nossas condições. Porque é muito complicado dizer o que é uma turma. Nós dizemos que o ideal seria 50 alunos. Estamos a caminhar para o ideal, pela avaliação que faz, até porque daqui a nada será feita a avaliação do plano quinquenal. Estamos a caminhar para o ideal. Não estamos a caminhar para o ideal. Não estamos a caminhar para o ideal porque nós pensávamos que chegaríamos aos 50 e poucos alunos, pelo menos até este momento, mas temos tido problema de contratação de professores. E então, se não há muitos professores, se não há professores suficientes contratados para a sala de aulas, a tendência é de, lá onde muitos professores seriam necessários, haver poucos e, por conseguinte, tende a atender muitos alunos. Agora, quanto à questão do pré-escolar, o pré-escolar é um subsistema do nosso sistema de educação. É um dos 6 que foram aqui mencionados. Este, por sinal, é o primeiro, o pré-escolar. Se está no sistema, como um dos subsistemas, quer dizer que ele é muito importante. Nós reconhecemos a sua importância. Mas, conhecendo o país que nós temos, que é o nosso país, nós estamos a dizer, é muito importante e, apesar da sua importância, a sua frequência não deve condicionar, em Moçambique Real, não deve condicionar o acesso da criança à escola primária. Isto tem de ficar claro. Lá onde houver condições para se dar o pré primário, vai se dar. O pré-escolar, aliás, vai se dar. Lá onde não houver condições, não se vai dar. Mas, quando chegar a hora de ir à escola primária, toda criança tem que ir à escola primária, independentemente de ter feito o pré-escolar ou não. O fato de não oferecermos o pré-escolar em termos universais em todo o país, não quer dizer que nós não reconhecemos a sua importância. Nós reconhecemos a sua importância. É tanto assim que incluímos no Sistema Nacional de Educação. Que com o tempo, como eu dizia, nós vamos sonhando e vamos implementando o nosso sistema à medida que formos tendo as condições criadas. Enquanto não tivermos, não vale a pena sonhar. O que estamos a dizer, o que é obrigatório mesmo, são as 9 classes iniciais, da primeira à 9ª classe do sistema. O pré-escolar não é obrigatório. Não é condição de acesso ao ensino primário o ter andado no pré-escolar. Estamos a ser realistas, porque nós conhecemos o nosso país. Formação de professores. Formação de professores foi um dos elementos que nós identificamos como sendo aquele que devia mudar na lei vigente. A lei vigente preconiza que, para a frequência ao curso de formação de professores, um indivíduo tem que ter a 7ª classe. E nós, nas condições que estamos a fazer hoje a formação de professores, achamos que isso não está a funcionar, nem tem como funcionar. Primeiro, hoje, quem faz a 7ª classe é uma criança de 12 anos. E uma criança de 12 anos não pode fazer um curso de formação de professor de 1 ano ou 2 anos. Senão, acaba o curso e não vai poder ensinar. Segundo, porque, apesar de nós estarmos a dizer que a formação de professores, o acesso à formação de professores é feita por indivíduos que têm a 10ª classe, temos recebido, acima de 70%, candidatos com 12ª classe. O que quer dizer que a situação mudou e a situação exige que
se faça uma revisão deste nível de ingresso à formação de professores. E nós, reconhecendo a sua importância, estamos a desenhar e, se tudo correr bem, no próximo ano vamos introduzir um novo modelo de formação de professores, que é de 12ª e com a duração de 3 anos. Porque nós pensamos que é preciso que se forme bem o professor, como condição para termos um bom profissional de sala de aulas. Se houvesse, ministro, esse novo modelo de formação dos professores, até porque é apontada nesta nova lei do Sistema Nacional de Ensino como um dos aspectos nevrálgicos, como é que ele está? Vai avançar exatamente no próximo ano? Como é que ele vai funcionar? Onde é que serão ministradas as aulas? Nos atuais institutos ou não? Como é que isto vai funcionar? É um dado adquirido que a partir do próximo ano os professores serão aqueles que têm apenas nível médio e mais 3 anos de formação? Não é isso que eu disse. A partir do próximo ano, vamos começar a formar professores num novo modelo. Vamos adicionar mais um modelo. Porque nós, como curso de 3 anos, não podemos fechar todos os institutos. E não podemos dizer que todos os institutos vão dar esse curso ao mesmo tempo. Senão teremos 3 anos sem graduar. Vamos continuar a fazer o curso de 1 ano para permitir que, enquanto eles estão na formação, continuemos a graduar, porque as nossas necessidades de professores continuam a crescer, então não podemos parar nem 1 ano sem graduar. E vamos, de forma paulatina, de forma gradual, vamos aumentando o número de institutos que vão dando esse curso de 3 anos. Até que um dia chegamos a um ponto em que possamos graduar em todos os institutos de formação de professores e assim vamos dar a formação em todos os institutos. Até este momento, nós estamos a trabalhar para que, efetivamente, no próximo ano consigamos introduzir este curso, porque pensamos que é um curso que é muito importante, vai fazer diferença, sobretudo para fazer face aos desafios que a lei nos coloca. E quais são os desafios? Sr. Ministro, uma das questões que se tem levantado é a questão das passagens automáticas ou semi-automáticas. Esta nova lei tem uma abordagem específica relativamente a isso? Tem princípios aqui inspiradores de alguma mudança ou isto vai continuar assim como está? Eu preferia acabar com aquela questão. Sim, pode acabar, depois pode vir a questão por causa dos desafios. Quais são os desafios que nós temos na formação de professores? Precisamos de formar um professor que domine pelo menos 3 áreas, a área das ciências de educação, que é muito importante, a área do próprio ensino primário e também que domine, que tenha conhecimentos bastantes para poder gerir a sala de aulas no contexto da diversidade. Estamos a falar de quê? De educação inclusiva, estamos a falar de formar um professor a quem vamos ensinar a língua de sinais durante a sua formação, para que possa ser capaz de, chegando à escola, lidar com um aluno que eventualmente possa estar lá e que seja surdo. Também, de acordo com o novo plano, o novo modelo de formação de professores, nós estamos a prever ensinar o Cima Braille para que o professor domine esse instrumento que é muito importante para a comunicação da pessoa cega, por exemplo. E também temos o desafio de o professor dominar as técnicas de ensino, saber lidar com os alunos, não só falantes de língua portuguesa, mas também com os alunos que não falam língua portuguesa, que por sinal são a maioria. Portanto, são muitos desafios que se colocam ao professor e ele não é capaz de responder a esses desafios no contexto dessa lei, se não tiver essa formação que seja adequada a esses desafios. E é o que estamos a fazer e a nossa ideia é de avançarmos o mais urgentemente possível para que esse modelo seja implementado a fim de que possamos responder a esses desafios. Agora, estava a colocar a questão das passagens automáticas ou semi-automáticas, como se diz. Há 2 coisas. A lei, aliás, a questão de passagens é uma questão regulamentar, é uma questão curricular e não é uma questão de lei. O que eu dizia no início, continua a aplicar-se, é que depois dessa aprovação da lei, nós vamos trabalhar, aliás, já começamos a trabalhar, para que ela seja operacionalizada através de instrumentos próprios. No caso da sala de aulas, nós precisamos de um currículo, precisamos de um programa, precisamos de um livro, precisamos desses elementos todos que são necessários que se preparem, que é necessário que se preparem. Portanto,
A questão das passagens automáticas ou semiautomáticas... Vai haver o seu momento próprio para discutir. Vai haver o seu momento próprio, além de que, de fato, acho que é uma tradução, não sei se seria isso, acho que é uma tradução que passou de tradição oral para o mais ou menos formal. Porque, na verdade, nos outros instrumentos, mesmo quando fizemos a revisão, a reforma curricular de 2002, 2003, não é, em nenhum momento aparece, percebe que é plano curricular do como se dizia, em nenhum momento se diz que a passagem seria automática. Não existe isso. Nem semi-automática. Nem semi-automática. O que existe exatamente? O que esta expressão transpirou para o que acontece o nosso vocabulário? É que nós dissemos que organizamos o sistema por ciclos de aprendizagem. Quer dizer que as competências são atingidas no fim do ciclo, não no fim da classe. E isso faz toda a diferença em termos de abordagem pedagógica. As pessoas estão a vir de um sistema mais ou menos circular, em que o sistema está organizado em classes. As pessoas passam de uma classe para outra. Quando o sistema vigente, o plano curricular vigente, diz a classe não é muito importante. A classe acontece no interior de um ciclo. Os objetivos estão definidos em função do ciclo. Que no final deste ciclo, os meninos devem ter atingido estas competências. Essas competências, o aluno pode não conseguir atingir 50% das competências na primeira classe, se for um ciclo de 2 classes. Não é por causa disso que tem que ser retido, a gente fala de retenção e não de reprovação, não é por causa disso que tem que ser retido, porque essas competências que não são atingidas no primeiro ano, podem ser atingidas, todas elas podem ser atingidas no final do ciclo. É isso que, não sei o que eu vou dizer, se foi a população, se calhar, chamou de passagem automática. Mas isso eu entendo que é uma questão de força de expressão, porque na falta de melhor forma de traduzir esse processo, porque esse é um processo pedagógico, é um processo científico da área da educação, mas nem todos os países são dessa área. Então entenderam isso como sendo passagem automática. Não existe nada de passagem automática. Aqueles meninos são avaliados, há uma avaliação contínua, que é isso que determina se o menino transita ou não para a classe seguinte, como condição para concluir o ciclo. Depois há uma avaliação do ciclo, que é a premissa para poder transitar para o ciclo seguinte. Muito bem, vamos então observar um breve intervalo, voltamos dentro de instantes para abrirmos uma nova linha de abordagem, que é discutir como é que estas alterações ao Sistema Nacional de Educação se ajustam às transformações num mundo globalizado, onde não é só ler, não é só escrever e formular raciocínios, há novas competências sem as quais o homem fica isolado do mundo, como por exemplo as competências linguísticas, as línguas globalmente faladas, as competências tecnológicas e a defesa do ambiente, que são cruciais hoje ao nível do ensino. Vamos a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. Exemplos de cidadania e de iniciativas inovadoras numa África promissora. Da cultura ao desporto, dos direitos humanos ao género, da agricultura às novas tecnologias, não deixe de acompanhar reportagens de casos de sucesso que ajudam a transformar o continente num lugar melhor. Nós vamos... Muito bem, voltamos para a segunda parte do programa Linha Aberta, desta feita, para darmos continuidade à nossa discussão relativamente ao Sistema Nacional de Educação. Devido ao incêndio que tivemos há dias aqui na nossa Central Técnica ao nível da STV, infelizmente não teremos as linhas telefónicas disponíveis. As nossas equipes estão a tentar reparar, sendo que em breve, provavelmente na próxima semana, já teremos essas linhas disponíveis e aí poderemos contar com a participação do caro telespectador que nos assiste. Ana Nhampul, queria também ouvir a sua análise relativamente a essa questão das passagens automáticas ou semiautomáticas, ou em rigor, como disse o vice-ministro, é a avaliação do aluno dentro de um ciclo. Obrigada.
Em relação a esta questão da conhecida como passagem semiautomática, eu gostaria de trazer este aspecto ligado à questão da formação de professores, porque o entendimento é que a formação de professores passa também por construção de consciência profissional. A competência profissional passa também por uma competência ética. Há uma vertente ética de profissionalismo que devemos tomar em consideração. Não é porque o aluno da primeira classe não estuda que o aluno da primeira classe não tem o direito de aprender. O aluno da primeira classe tem o direito de aprender porque existem competências que estão determinadas que o aluno da primeira classe deve adquirir. O meu sentimento, eu que passo um ano letivo com os meus alunos na sala de aulas e no fim de um ano letivo os meus alunos não adquiriram as devidas competências, até porque o plano curricular do ensino básico, que é o instrumento curricular que orienta o ensino básico, ele fala de retenção, não fala de reprovação, fala de retenção. Sim, um aluno pode ser retido numa classe. Então, pode ser que esta mudança de vocábulos tenha causado algum mal-entendido. E esta questão da retenção na escola primária passa necessariamente por um trabalho, por um processo de acompanhamento do aluno, que inclui o trabalho direto com o aluno, inclui trabalho extracurricular com o aluno, inclui o trabalho com o encarregado de educação deste aluno que revela problemas, para no fim do ano ou no fim de um período eu determinar: este aluno não reúne condições para transitar para o nível seguinte ou para o ciclo seguinte, deve ser retido. Mas este exercício começa desde a primeira classe, não é um exercício para ser feito só na terceira classe, que é o final do ciclo. Então, este entendimento tem que ser, de fato, digamos assim, reanimado junto dos professores e junto disso também esta questão da consciência profissional, além da competência técnica pedagógica que o professor precisa, das condições de aprendizagem que aqui o nosso companheiro do painel, representante da ONP, referiu. Todos esses elementos devem ser compulsados. É por isso que eu sempre defendo que a qualidade não vai depender só de uma pessoa ou do gestor que depois vai ter que responder pela qualidade. Não, a qualidade começa ali, onde está o aluno, onde se processa o ensino. Tudo isto que eu disse sobre o acompanhamento do aluno do ensino primário está escrito num documento chamado Plano Curricular do Ensino Básico. E é isto que precisa de ser observado. E é por isso que eu falo da massificação das normas, mas uma massificação acompanhada com uma análise precisa e com um entendimento de o que eu, no meu lugar, posso fazer para que, de fato, esta norma seja observada. Então, eu combino esta questão que causa tanta polêmica, não é? E também a consciência dos encarregados, porque nós sabemos que há encarregados que negociam com o professor. Quando o professor diz este aluno deve ser retido, há encarregados que negociam com o professor para que o aluno não seja, o seu filho não seja retido. Então, quando falamos de consciência ética, de fato, pensar que a escola é lugar de aprendizagem e promovermos em conjunto a aprendizagem, acompanharmos a aprendizagem, acompanharmos o sucesso, as dificuldades do aluno, esta avaliação contínua, ser um instrumento não só para dizer que o aluno teve positivo ou negativa, mas para acompanhar o progresso do aluno. Acho que o segredo está aqui. Isto é que é educação de qualidade, quando nós temos esta capacidade de fazer este segmento em todas as vertentes, como dizia aqui o representante da ONP, em todas as dimensões. Eu estou a trazer aqui a explicitação de algumas dimensões que é importante tomarmos em consideração. Eu vou mesmo à ONP, os desafios da formação ética dos professores. Também queria ouvir o seu comentário em relação a este novo modelo que o Ministério da Educação quer introduzir de forma piloto no próximo ano, que é o nível médio, portanto, 12ª, mais 3 anos. Isto responde, é parte dos desafios que se pretendem para melhorar ainda mais a qualidade do ensino.
Sim, nós tivemos a socialização do documento, trabalhamos com o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, socializamos o documento com os nossos colegas das províncias e achamos que irá mudar significativamente aquilo que é o processo de ensino e aprendizagem. E então, como muito bem disse aqui a representante do CNAC. da CNAC, né? Que é necessário, de facto, termos também a parte ética profissional. Isto é muito importante. Nós, no ONP, temos um código de conduta e em que nós sensibilizamos os nossos colegas. E o código de conduta... Conseguem fazer esse código de conduta chegar a todos os professores, considerando que temos um país vasto? Nós recebemos anualmente um guião de professores, consta lá o código de conduta. O guião de professores é um livro, digamos assim, é uma agenda, mas é um livro em que vem lá todos os aspectos profissionais do professor. E consta lá também o código de conduta. E este guião é distribuído a todos os professores do país. Eles leem o código de conduta. E não só, nós também temos a oportunidade de fazermos a formação, fazermos a capacitação, a sensibilização dos professores, no sentido de ter essa componente de ética profissional. Isso para nós é muito importante, nós como representantes dos professores. Ficamos muito tristes quando situações ocorrem com os nossos colegas, não ficamos satisfeitos na nossa forma de estar, nós como sindicatos. Mas nós temos a capacidade de podermos sensibilizar e mobilizamos alguns parceiros nossos da ONP no sentido de nos financiar e podermos fazer a sensibilização dos colegas a nível das províncias. Portanto, essa é a parte muito importante também da parte profissional dos professores, a parte ética profissional. Muito bem. São professores, são parte-chave. O vice-ministro vai encaminhar, vai direcionar, vai fazer aprovar esta lei. São vocês quem as devem, no terreno, fazer observar. Estão confortáveis? Sentem que a maior parte daquelas que são as vossas preocupações, elas constam aqui, considerando que ainda vão haver documentos operacionais, mas do ponto de vista de visão, em relação às questões estruturais, sentem que está tudo aqui? É tão cedo ainda fazermos essa avaliação. Mas uma das grandes preocupações que nós temos é o subsistema de formação de professores. E muitos colegas nos colocam o seguinte: quem é o professor do formador? Quem forma o formador? E a nova lei não faz menção a esse aspecto, que é muito importante. Nós constatamos que grande parte dos formadores são colegas que ainda não têm experiência de trabalho. Com todo o respeito que eu tenho com eles, são não têm experiência de trabalho. E vai formar o outro professor. E nós ficamos um pouco preocupados porque para ser formador tem que ser um professor com uma certa experiência. Um professor que, de facto, tenha um reconhecimento de onde trabalha. Deve ser um professor que, de facto, mostrou aquilo que, de facto, é profissionalmente. Agora, a nova lei não prevê essa situação. Quem é o formador do formador? Quem forma o formador? Então, isso é questão básica, porque formar professor não é coisa fácil. Requer, portanto, um professor, um formador com competências necessárias, um formador que tenha, portanto, conhecimentos reconhecidos, e eu julgo que é a parte que ainda faltava na lei. Portanto, termos um subsistema que pudesse ver quem seria o formador do formador, que essa é a parte mais importante. Muito bem. Tassiana também, que queria também falar da questão da formação. Sim, acho que para adicionar aquilo que foi colocado pelos dois colegas, realmente uma parte importante tem a ver com esta questão do perfil, tanto do professor, que se deseja para cada subsistema, porque são competências diferentes que são necessárias para o ensino primário, para o ensino técnico-profissional, para o ensino superior, para a alfabetização de adultos. São competências pedagógicas diferentes, são currículos de formação de professores que devem também ser diferenciados, e a lei não observa muito esta questão do perfil diferenciado para cada nível de subsistema. E, por outro lado, também a questão do perfil do formador dos professores. E acho que aqui tivemos em off a oportunidade de falar um pouco com a representante do CNAC a importância do ensino superior, não é? Nesse sentido de garantir formadores de qualidade dos nossos professores. Ainda também, só para reafirmar um pouco o posicionamento que foi trazido pela colega representante do CNAC, uma das dificuldades que
que nós encontramos várias organizações da sociedade civil, e falo em particular do SESC, também como membro do MEPT, é a questão da fraca supervisão do aproveitamento pedagógico. E é uma ação que nós temos levado a cabo, principalmente no ensino primário, e acho que isto tem a ver com esta questão de termos professores que têm realmente a capacidade de conseguir fazer o acompanhamento pedagógico e do aproveitamento escolar de cada aluno, principalmente num contexto em que estamos a falar de um professor para 80 alunos, e garantir que cada um destes alunos tenha um acompanhamento individualizado para saber se terminou a primeira classe com as devidas competências e se transita ou não transita, exige realmente portanto, uma supervisão contínua. E por outro lado, exige também que este professor tenha um apoio, não é? Que normalmente é providenciado também pelas zonas de influência pedagógica. Mas, de facto, a questão do rácio, eu acho que tem implicações nesta suposta, entre aspas, passagem automática, né? Vai-se facilitando a passagem até o final do ciclo, e quando chega ao final do ciclo percebe-se que uma grande percentagem, como é o nosso caso real, quase 95%, finaliza sem as competências necessárias. Portanto, realmente há alguma coisa que não está bem na forma como o professor está a acompanhar o aproveitamento escolar. E não é de responsabilidade única do professor, é de todo um sistema. Ainda nesta questão da formação dos professores, queria também frisar a importância dos currículos observarem a questão da igualdade de género, ou, portanto, serem sensíveis ao género, e é uma coisa que está também presente na própria lei do Sistema Nacional. E penso que tudo isto, no fim, tem uma importância grande, que é quando estamos a falar do perfil que nós desejamos de professor, estamos a falar também do perfil de cidadão que nós desejamos ter, né? Todas essas questões que foram aqui colocadas, no fim último deste Sistema Nacional de Educação, é garantir que nós temos cidadãos que vão transformar o nosso país. E se nós temos professores que não respondem às necessidades de cada subsistema, vai ser difícil garantir isso. Muito bem, vamos aqui ao vice-ministro. Sr. vice-ministro, quem forma quem e como é que isto é abordado ao nível desta legislação? Esta última questão que é levantada, a fraca supervisão do aproveitamento escolar dos alunos, no sentido de um acompanhamento dos estudantes, incluindo até de gênios, se eventualmente existirem, ou de alunos com dificuldades que ao longo do momento possam ser descobertas e possam ser resolvidas ao longo do caminho. Quem forma quem? Quem forma o formador? Nos nossos institutos de formação de professores, todos os formadores, pode haver um e o outro se calhar, mas todos os formadores são licenciados. Estes são formados por instituições de ensino superior. Portanto, são formados por universidades. Nas condições de hoje, ou por outra, para quem conhece a história deste país, isto é um grande ganho. Nós, em 1980, não tínhamos licenciados no Centro de Formação de Professores. Não tínhamos nenhum. Hoje, nós estamos a falar de licenciados em todos os 27, 38, estou a falar de 27 institutos de formação de professores e 18 e 11 escolas de formação de professores do futuro. Todos são licenciados. Portanto, acho que, não sei de que formação estão a falar, se é formação acadêmica, isto está feito. E mais, esses formados, que estão na formação de professores, todos eles têm formação psicopedagógica. Podem não ter a experiência antes de entrar na formação, porque depende do que vai ensinar. Há disciplinas que não se consegue encontrar a experiência num outro sítio, senão na universidade onde a pessoa é formada,
e não há outro emprego antes disso, senão lá no IFP. São casos raros, mas acontecem. Estou-me a lembrar, vamos supor que nós tínhamos introduzido uma nova disciplina. Estou-me a lembrar que nós introduzimos uma disciplina nova, que era línguas bantu nos IFPs. Os únicos graduados que havia dessa área não podiam ter tido experiência em nenhum sítio. Era uma nova disciplina, eles sendo da universidade foram ensinar. Acho que deve ser dos poucos casos em que nós tivemos indivíduos sem experiência profissional, mas com formação psicopedagógica, para irem trabalhar nos IFPs. Noutros casos, de uma forma geral, os formadores são indivíduos com licenciatura e são indivíduos com experiência, como professor de ensino secundário, ensino primário, dependendo dos casos. Portanto, agora, se há questões éticas, é uma questão que tem a ver com todos nós. Nós precisamos, o nosso desafio, e estamos a ter isso aqui na lei, e estamos também a mostrar isso pelo esforço que estamos a empreender na formação de professores, é ver se o Instituto de Formação de Professores se transforma num local de transformação. Não só de formação, mas sobretudo de transformação. Porque muitos problemas que nós temos são problemas trazidos da casa. Da casa, passar de aulas com o professor. Nós vemos que acontece na rua. Nós vemos uma pessoa adulta a fazer necessidades menores na árvore. Este é um problema, é um problema de pudor, é um problema do indivíduo, que não tem nada a ver com a escola. Tem a ver com a forma que cada um é educado em casa, em primeiro lugar. E o que nós queremos fazer na formação de professores é formar o melhor cidadão, o melhor dos melhores, aquele que vai ser o agente transformador da sociedade, aquele que vai formar o indivíduo, que vai ser o professor, que vai ser aquele que vai ensinar as novas gerações. Então, esse é que é o nosso desafio. Então, há assuntos que nós precisamos de enfrentar de forma geral, que não se resolvem só na sala de aulas, que se resolvem que se devem resolver a partir da casa. Aliás, há aí gente que diz que a escola ensina matemática, ensina geografia, ensina história, ensina a língua, etc, etc, mas a casa ensina o respeito, o cumprimento, o agradecimento e outras coisas. Embora a escola não se limite somente disso, mas a casa é muito importante. Bom, eu sou vice-ministro e os restantes convidados ficamos com pouco tempo e temos que avançar mesmo para uma questão central, que são as novas habilidades que se exigem aos graduados de hoje. Hoje estamos num mundo aberto, bastante competitivo. O graduado do ensino superior hoje compete com o graduado na África do Sul, com o graduado em Portugal, nos Estados Unidos, no Malawi. Há competências linguísticas, que são as línguas faladas a nível internacional, as competências tecnológicas, que são também da defesa do ambiente, que começa hoje já a entrar na agenda. Minha questão é, como é que esta nova lei do Sistema Nacional de Educação ela está ajustada às transformações do mundo global? Como é que conseguimos ter graduados hoje capazes de se inserirem facilmente no mundo moderno? Este é um dos desafios. Nós temos isso nos princípios pedagógicos, também nos princípios gerais. Nos pedagógicos, nós estamos a dizer que queremos formar um indivíduo que seja capaz de se inserir no país, em primeiro lugar, na região e no mundo. No país, ele tem que valorizar as línguas moçambicanas, o que é muito importante, tem de valorizar a língua portuguesa, línguas moçambicanas, enquanto línguas moçambicanas, a história, a cultura de Moçambique, que é preciso desenvolver e preservar, por ser patrimônio cultural do nosso país, que é uma coisa muito importante para nós, que é a nossa identidade, e também desenvolver essas mesmas línguas para transformar em meios de acesso ao conhecimento, à ciência, etc, etc, e ainda também desenvolver a língua portuguesa como meio de acesso ao conhecimento universal, ao conhecimento mais geral, enquanto língua oficial, etc. Mas, além disso, também nós falamos da necessidade de um indivíduo, da promoção do uso de tecnologias de informação e comunicação. Isso também está na nova lei. E falamos também da importância da preservação do ambiente, que faz parte também de aspectos globais
do mundo de hoje. Portanto, nós pensamos que o cidadão que vai ser formado ao abrigo desta lei vai ser, acima de tudo, um cidadão moçambicano, nacionalista. Nós também defendemos, através dessa lei, que tem de ser bom patriota, um bom moçambicano, aquele que vamos formar, que se vai saber também enquadrar no mundo de uma forma geral. Ana Nhampolo, até que ponto é que esta nova lei do Sistema Nacional de Educação ela consegue abarcar a nova realidade mundial? A lei do Sistema Nacional de Educação, como dissemos no princípio, que é um chapéu amplo, e ao prever que o Sistema Nacional de Educação deve promover a formação de cidadãos que possam saber estar, saber viver e fazer acontecer coisas em diferentes campos da vida, e em Moçambique, na região e no mundo, ela está de fato a olhar para a preocupação de integração do cidadão numa sociedade que tende a não ter mais fronteiras em termos de mobilidade. Então, esta lei, ela dá cobertura a uma série de esforços que já estão a ser desenvolvidos. Eu vou falar especificamente do ensino superior. A nível do ensino superior, Moçambique assinou em 2014 a Convenção de Addis Abeba, que é a Convenção de Reconhecimento de Graus Acadêmicos e qualificações do ensino superior ao nível do continente africano. Esta convenção, ela prevê que uma das condições para que haja uma mobilidade facilitada, não basta assinar a convenção, é preciso que o país tenha uma série de instrumentos que garantem a transparência das qualificações. E nesta questão da transparência das qualificações, de fato, nós não podemos olhar para uma qualificação e dizer que, olha, estou a formar um engenheiro. O engenheiro tem que estar integrado naquilo que é o desenvolvimento tecnológico atual. Estou a formar um professor, o professor também tem que ter um enquadramento no desenvolvimento tecnológico. Hoje falamos das tecnologias de informação e comunicação como chave, mas temos tecnologias diversas que se desenvolvem e são úteis, utilitárias para diferentes áreas de conhecimento que têm que estar, de fato, integradas neste conhecimento. Então, ao dizer que queremos formar pessoas competentes que se enquadrem estas vertentes todas, e a questão da sustentabilidade depende também de um ambiente que seja saudável e que seja sustentável, que seja útil para nós hoje e que seja também preservado para aquilo para as gerações futuras. Então, e neste momento, também ao nível do ensino superior, terminou na sexta-feira da semana passada um seminário um workshop de 2 dias, que era uma reunião de consulta técnica ao nível global. Quer dizer que a Unesco promoveu em Paris uma reunião onde todos os Estados-membros, digamos assim, estiveram lá representados por equipas técnicas para discutir a questão do reconhecimento de graus acadêmicos. E Moçambique está a preparar-se para melhor enfrentar este sistema todo, através do sistema de garantia de qualidade, através do sistema do quadro nacional de qualificações. Este ano foi aprovado o decreto número 46/2018, que é o decreto que é a revisão do regulamento de criação e funcionamento das instituições de ensino superior, exatamente trazendo todos esses elementos. Então, esta revisão da lei, ela vem dar cobertura a uma dinâmica que já começou faz longos anos. Nós temos estado a trabalhar nesta vertente. O que estamos a fazer ao atualizar a lei é dar também cobertura e acelerar, garantir que haja um acelerar de toda esta transformação que o sistema de educação vem sofrendo. Francisco Nogueira, esta proposta de lei do Sistema Nacional de Educação e o mundo, ela está ajustada no seu entender? Julgamos que sim, tendo em conta aquilo que são os objetivos da lei. É uma lei global, em que todos os aspectos que nos colocou constam da lei, e eu penso que o
o grande constrangimento poderá ser a sua implementação. E como muito bem disse a doutora Nhampule, do CNAC, é necessário que haja sustentabilidade da própria lei. E essa sustentabilidade parte pela criação das condições. Como é que vamos implementar esta lei? Tendo em conta que temos que ter o regulamento e outros documentos normativos. Eu penso que sim, esta lei vai corresponder àquilo que são as exigências não só do país, mas também a nível internacional, e tendo em conta aquilo que são as exigências dinâmicas sociais, não só do país, mas também do mundo. Como eu muito bem disse, o grande problema será a sua implementação e também formar professores de forma que eles possam também corresponder a essa exigência do mundo. Isso é muito importante. Muito bem. Tassiana, as suas considerações relativamente aos desafios dessa lei face ao mundo moderno? Acho que uma das questões, e fico contente que tenha colocado, é a questão do ambiente, da preservação do ambiente e da consciência ecológica. Está de forma muito leve colocada na lei, que se refere só ao ambiente, mas não está muito claro. E esta questão é importante e sinto que, acredito que ainda não esteja presente também naquilo que são os materiais de ensino, principalmente no ensino primário. E acho que se pode reforçar mais. Há um trabalho que já tem sido feito, mas acho que é uma área pertinente e que deve constar em todos os subsistemas. Ao mesmo tempo, falar de uma educação que prepara o cidadão para o mundo significa que esse cidadão tem que estar capaz de contribuir para a sua própria comunidade, tem que começar por olhar para aquilo que são as necessidades locais. Grande parte da nossa população vive nas zonas rurais e uma das dificuldades que se sente é que o aluno e que os pais dos alunos vejam valor naquela educação para aquele contexto. Então, acho que uma das coisas que se tem que pensar é como transformar a educação para que o cidadão e o aluno possa estar também ao serviço do local em que está, possa não só ser um reprodutor de conhecimento que houve dos professores, mas possa produzir soluções, possa produzir conhecimento para responder àquilo que são os desafios e problemas locais. E uma das questões também que se tem encontrado é a fraca capacidade depois de inserção no mercado de trabalho. Muitas vezes os nossos estudantes não têm as competências exigidas para entrar em certas áreas. Por exemplo, discute-se muito a lei de conteúdo local, que tem a ver com todas estas grandes empresas e investimentos que estão a entrar no país, mas que depois não conseguem absorver, portanto, mão de obra local, porque a nossa mão de obra não está com as competências necessárias. Portanto, acho que outra necessidade é de se reforçar o ensino técnico ou profissional, de garantir maiores saídas de empregabilidade e também, de um modo geral, acho que esta lei traz uma questão muito importante, que é a necessidade de se refletir em torno do desenvolvimento sustentável. E penso que isto também deve estar transversal naquilo que são os materiais que são produzidos no ensino, para conseguir criar alunos que tenham um pensamento crítico e que possam estar a par daquilo que são os vários desafios do desenvolvimento sustentável no país e fora e responder a essas soluções. Mas para isso é preciso qualidade e reforçar muito a formação dos professores e o nosso ensino primário. Bem, o nosso programa está mesmo no fim. Vou abrir só 2 minutos, vice-ministro, para as considerações finais relativamente a esta lei do Sistema Nacional de Ensino. Bom, muito obrigado. Eu podia retomar assim, de forma muito breve a questão que foi aqui colocada da não-violência, só para dizer que ela aparece na lei, sim, não com essas palavras, não-violência, essas 2 palavras, mas usando outras palavras, muitas vezes mais recado que as 2 palavras. Há aqui uma passagem que diz promoção da consciência patriótica e dos valores da paz e do diálogo, direitos humanos, cultivando o espírito de tolerância, respeitando o próximo e a diferença. Eu penso que estão aqui todos os ingredientes necessários para a não violência. Não 2 palavras, mas muitas palavras. Portanto,
a lei não falha nesse aspecto. Além disso, também queria aqui dizer que a lei foi aprovada. Queria convidar os meus colegas professores para que leiam a lei, dominem a lei, que é um instrumento muito importante para o exercício da sua profissão, enquanto profissionais de educação. Muito bem, muito obrigado a todos os meus 4 convidados aqui, a partir do Vice-Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Arminio Ngunga, a Presidente do Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino Superior, Ana Nhampula, o Secretário-Geral da Organização Nacional dos Professores, Francisco Nogueira, e a representante do Movimento de Educação para Todos e do SESC, Tassiana Tomé. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Acreditamos desta forma ter ajudado a contribuir na discussão de um dos temas centrais do país. Caro telespectador, Linha Aberta fica por aqui. Até a próxima terça-feira.